Amém, irmãos. Vamos continuar no nosso estudo, na nossa reflexão a respeito da promessa do Pai, da descida do Espírito Santo sobre aquele dia do Pentecostes e o que isso significa para nós. Nós queremos entender o que significa Pentecostes para nós hoje, e Deus está na sua infinita misericórdia e bondade, nos revelando semana após semana algo além. Vamos voltar a ler o texto de Atos 2, vamos ler do versículo 1 até o 4 e depois o 41 e o 42. E também o 47. Só para a gente rememorar. Todos acharam? Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, ontem nós tivemos, dentro do calendário cristão, a comemoração do dia de Pentecostes. E hoje nós queremos refletir sobre o que foi o Pentecostes nos tempos de Jesus, nos tempos dos seus discípulos e o que ele significa para nós hoje. Amém? O que foi o Pentecostes no tempo de Jesus? O que nós sabemos? Nós sabemos que Deus, Pai, através de Moisés, quando o povo estava já quase chegando na Terra Prometida, num dos últimos discursos de Moisés, Deus falou através de Moisés, dando a seguinte orientação: quando vocês chegarem na Terra Prometida, quando vocês então alcançarem Canaã, naquele momento vocês vão passar vivendo lá a comemorar 3 festas. Na verdade, os judeus têm 7 festas hoje que eles comemoram, mas essas 3, Deus estabeleceu que fossem estatuto perpétuo. Que festas foram essas? Elas estão lá, se alguém quiser acompanhar, elas estão no livro de Deuteronômio, no capítulo 16. Ali então está a orientação que Deus deu para Moisés e que Moisés falou para o povo. As festas não eram para ser comemoradas no deserto, né? Nem na travessia do deserto, entendem? Elas deveriam ser celebradas quando eles chegassem na Terra Prometida. Depois que atravessassem então o Jordão, conquistassem a Terra Prometida, né? E passassem então a viver naquele lugar. Então são 3 as festas. Nós não vamos estudar sobre as festas, gente, porque seria bastante coisa, mas só para que vocês possam acompanhar e entender alguns pontos que eu quero salientar.
Então, 3 festas instituídas por Deus, a partir da libertação do Egito, do tempo de provisão e de cuidado no deserto, até a chegada na Terra Prometida. Né? Então, a primeira festa qual era? Era a festa da Páscoa. Né? Então, a festa dos pães asmos, né? Porque quando eles saíram do Egito, eles tiveram que carregar pães sem fermento, né? Os pães asmos, para travessia. E a festa da Páscoa foi estabelecida por estatuto perpétuo. Por quê? Para que eles lembrassem da graça que receberam de Deus de serem libertos da escravidão que viveram por 400 anos no Egito. Então, a primeira festa que eles precisariam comemorar e passar a instrução de geração em geração era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, então, ela era celebrada como gratidão, gente, como gratidão por poder viver uma nova vida e por ter gerações que tivessem um futuro em liberdade. Então, nos tempos de Jesus, todos os judeus observavam essa comemoração porque havia sido dado como um estatuto perpétuo, geração em geração. Está lá, tinha o dia estabelecido, tinha a forma estabelecida de comemoração e Jesus comemorava também. Sabemos que Jesus foi o Cordeiro Pascal, sabemos que toda aquela festa lá, todo aquele episódio lá no Êxodo já apontava para o que aconteceria com Jesus, libertando todos os povos, não apenas o povo escolhido, mas todos os povos seriam libertos da escravidão do pecado. Então, a primeira festa era a Páscoa, que eles atravessaram o Jordão, guiados por Josué, acamparam em Gilgal. Em Gilgal eles restabeleceram o procedimento da circuncisão, que era o sinal da aliança do povo de Deus para com o povo e do povo com Deus. E aí celebraram a primeira Páscoa, porque durante o deserto eles não tiveram celebração. Segunda festa era a festa do Pentecostes, ou também chamada de festa das primícias. Por que Pentecostes? A palavra Pentecostes no grego significa 50º, ou seja, 50 ou 50 anos, né? 50 semanas, 50 dias. No caso aqui, eram 50 dias depois da Páscoa. Então, por isso, a palavra Pentecostes significa 50º. Então, a festa do Pentecostes era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Ela também foi conhecida como festa das semanas, porque eram 7 semanas se passavam depois da Páscoa, e aí, 7 vezes 7, 49, no 50º dia, era o dia de celebrar a festa. O que ela lembrava? A festa lembrava a primeira colheita, por isso ela tinha o nome de primícias também, porque naquele momento eles colhiam o primeiro fruto da semeadura deles e eles tinham que pegar este primeiro fruto e levar este primeiro fruto em oferenda a Deus como gratidão, porque reconhecimento de que tudo provém de Deus. Eles tinham o trabalho de preparar a terra, eles tinham o trabalho de semear, tinham o trabalho de cultivar, né, cuidando, mas eles sabiam que se Deus não desse o crescimento, não haveria fruto. E havendo o primeiro fruto deveria ser ofertado para Deus. Então eles celebravam essa festa com alegria e com gratidão. Terceira festa, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era também chamada de a festa das tendas. Por que festa? Porque existia essa festa. Essa é a festa da finalização da colheita. Então ela acontece normalmente hoje por setembro ou outubro, ela sempre acontece depois do ano novo judaico,
que tem uma contagem diferente dos nossos, da nossa questão de mudança de ano, né? Eles estão contando os dias corridos, assim, os anos estão no ano 5.000 e não sei o que, hoje eu não me lembro. E eles então, depois do ano novo, quando finalizam a colheita, então eles fazem essa festa, celebração de novo gratidão porque tiveram a colheita, porque puderam colher. Como que eles comemoravam? Acampados, em tendas. Por isso até hoje eles fazem essa festa acampando em tendas, por isso ela chama tabernáculo, né? Tabernáculo é tenda. Então eles acampam em tendas para lembrar do tempo em que eles foram peregrinos no deserto e que Deus nunca deixou faltar nem água, nem alimento, né? Maná, e nem carne, porque vinham as codornizes, né? Então, Deus supriu o alimento e a água deles durante toda a travessia do deserto, quando eles andavam naquelas tendas do deserto. Então, a festa dos tabernáculos é comemorada assim, como uma celebração de gratidão. Gente, as 3 festas têm 3 pontos em comum. Primeiro, se vocês forem olhar, por isso que eu disse que poderiam abrir, a recomendação é celebre. Então não é faça a festa, é celebre. O que significa celebração? Significa algo feito com grande alegria. Então as 3 festas tinham gratidão, alegria e oferta. Em todas as 3 oportunidades eles iam para Jerusalém, então aqui nos tempos de Jesus. Eu só queria ler para vocês o finalzinho no capítulo 16 de Deuteronômio, os versículos 16 e 17, só para que vocês entendam a recomendação de Deus. Diz assim: 3 vezes ao ano, todo varão entre vocês aparecerá perante o Senhor Deus de vocês, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, que seria a Páscoa, na festa das semanas, que seria a festa do Pentecostes ou primícias, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então, o que nós vemos, gente, é que todas as vezes que os judeus, espalhados por qualquer lugar do mundo, os que ainda não conhecem Jesus continuam com continuam com muitos costumes, mas na época de Jesus, eles se reuniam em Jerusalém com o propósito de agradecer a Deus, ofertando algo e celebrando, cantando, dançando. As festas lá são com muita música, com muita alegria, com muita dança para o Senhor. Sim. Então, vejam que dentro deste entendimento foi que aconteceu o Pentecostes no tempo de Jesus. Por que tinha tanta gente em Jerusalém? Por que tinham 11 nações representadas lá? Por que tinha pessoas de todas essas pessoas estavam lá para agradecer, para celebrar, ou seja, ter com alegria, levar uma oferta de gratidão ao Senhor. Então, Jesus tinha dito, fiquem em Jerusalém, né? Fiquem até que aconteça, que venha o poder do alto e revista vocês de poder para serem minhas testemunhas. Por que aconteceu o derramamento do Espírito Santo na festa do Pentecostes? Porque o Pentecostes é a festa da primícia, da primeira colheita. Gente, vocês podem entender que naquele dia houve a primeira colheita de toda a semeadura que Jesus fez. Jesus trabalhou durante 3 anos e meio pregando o Evangelho, que daí então pregava para todos os povos, né? Multidões, judeus, gentios,
ele ensinava na sinagoga e ele curava os enfermos. Assim foi, ele libertava os cativos, né? Assim foram aqueles 3 anos e meio. Pessoas o acompanharam de perto, os discípulos, que então aprenderam com ele, foram treinados por ele, e havia os que eram um pouco mais longe e havia a multidão. Naqueles 3 anos e meio, Jesus semeou a palavra de dia e de noite. Nós lemos nos evangelhos que ele ia de uma cidade para outra, sempre caminhando para um lado, para o outro, descansava muito pouco, passava noites orando. Era o tempo da semeadura. E ali, no dia do Pentecostes, houve a primeira colheita. Qual foi essa colheita? Aquelas 11 nações, por causa das línguas que foram derramadas, como já vimos a semana passada, ali aquelas 11 nações saíram dali com as grandezas de Deus. Eles tinham ouvido isso, então eles levaram para as suas nações aquilo que ouviram. Então ali já houve um espalhar do Evangelho. E aqueles judeus que moravam em Jerusalém, aqueles israelitas que então conheciam a língua que Pedro falava, o aramaico, né? Ele não falava o hebraico, que o hebraico era então a língua mais erudita, o aramaico é o hebraico popular. Pedro falava nesta linguagem, mas todos aqueles ouviram ele falar da vida e da obra de Jesus Cristo. E quando ouviram, o que aconteceu? O coração foi tocado, moído. Lembram do compungido, que significa? Significa moído, significa tomado completamente de algo novo, de arrependimento e de obediência. E naquele dia, então, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas receberam a palavra no coração e foram salvas. E já passaram a ingressar, a fazer parte de uma comunidade, ou fazer parte daquilo que Jesus disse quando Jesus estava entre os seus discípulos. Teve um dia que ele perguntou para Pedro: quem as pessoas dizem que eu sou? Lembram lá, Mateus 16? E aí ele disse, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é... Mas ele disse, mas vocês que têm andado comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que ele diz? Muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. Então tu és uma pedra, e sobre esta pedra da revelação, tu és uma pedrinha, porque ali isso é um jogo de palavras, né? A revelação é a pedra angular e o Pedro seria a pedrinha que iria ser juntada na pedra angular. Então ele diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E foi o apóstolo Pedro quem se levantou naquele dia do Pentecostes, porque ele foi um escolhido de Deus. Foi ele quem teve essa primeira revelação antes de todos os outros discípulos, e foi ele que o Senhor levantou para no dia do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, propagar essa verdade. E ali começou a igreja. E a igreja começou então com 3.000 convertidos e mais os 120 que estavam no cenáculo. E aí vimos a semana passada diversas características, né? Do início da igreja. E hoje então nós queremos entender o que significa para nós a partir do que aconteceu com eles. Então aquelas pessoas se converteram, passaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, com temor no coração, sinais e prodígios eram feitos. E aí, no versículo, vamos lá voltar para o versículo, lá no Atos 2, para o versículo 47. 46, desculpa. 46 e 47. Aí diz assim: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu queria hoje olhar aqui para duas características deste povo. Esse povo que então foi a primícia, eles foram oferecidos para Deus como primícia, porque Deus é o soberano sobre todas as coisas. Jesus foi o semeador. Agora veio a colheita, não foi Jesus quem colheu, foram já os discípulos de Jesus que colheram, e isso tudo foi oferecido para Deus. Está aqui o fruto do penoso trabalho. Lembram lá Isaías 53, quando fala que Jesus ofereceria o fruto do seu penoso trabalho, não apenas o trabalho de pregar, de curar, de libertar, mas o penoso trabalho de dar-se no nosso lugar. E o fruto do penoso trabalho foram essas 3.120 pessoas, ou um pouco mais, não sei se, porque não diz que eram 120 exatos, eram quase mais ou menos 120, né? Então, essas pessoas foram o primeiro fruto, e essas pessoas tinham algo no coração que remete ao espírito da festa do Pentecostes, que era a alegria e singeleza de coração. Então, queridos, quando nós pensamos no derramar do Espírito Santo sobre nós precisamos pensar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é o que temos falado aqui, estudado aqui, quais são as características das pessoas cheias do Espírito Santo? Alegria e singeleza de coração. As pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm alegria no semblante, alegria no viver, e singeleza de coração significa simplicidade. O seu coração se alegra por quê? Por ter sido salvo. O seu coração se alegra pelo sacrifício que Jesus fez. O seu coração se alegra porque hoje o caminho está aberto para Deus. O relacionamento com Deus é possível. Essa é a razão da alegria. Então, o que eu queria falar hoje é sobre a verdadeira alegria daquele que é cheio do Espírito Santo. E olhar para a alegria de uma perspectiva bíblica e não de uma perspectiva cultural ou de uma perspectiva humana do tempo de hoje. Eu acho que todas as pessoas querem ser alegres, né? Todo mundo quer alegria. Mas há uma confusão de termos. Pensamos que alegria é a mesma coisa que contentamento. Podem até ser sinônimos, mas não é a mesma coisa. Pensamos em alegria como sinônimo de felicidade. Não é a mesma coisa. Pensamos em alegria como sinônimo de entusiasmo. Não é. Biblicamente falando, tá, gente? Por quê? Porque contentamento tem a ver com algo que eu consigo. Eu fico contente quando eu me esforço, quando eu faço um trabalho, o trabalho fica bem feito, o trabalho é reconhecido, eu fico contente porque eu dei de mim e eu recebi algo. Isso traz contentamento. O entusiasmo é a mesma coisa. Eu fico entusiasmada quando coisas ao meu redor cooperam para que a minha vida seja uma vida animada, ou seja, uma vida com respostas. Então, eu fico feliz se eu trabalho e consigo ter uma vida melhor, consigo comprar o carro que eu gostaria, eu fico feliz se eu tenho a casa como eu gostaria, se eu tenho roupas como eu gostaria. São coisas que trazem contentamento e que trazem entusiasmo. Felicidade. A felicidade também está relacionada com aquilo que vem do exterior para nós. Eu estou feliz porque eu passei no concurso que eu queria. Eu estou feliz porque eu consegui aquela vaga daquele emprego. Eu estou feliz porque eu recebi um aumento de salário. Mas isto não é a alegria resultante do derramamento do Espírito Santo.
Por quê? Porque a alegria é algo espiritual, gente. A alegria é um estado de espírito. A alegria é o Espírito de Deus atuando no meu espírito. Por isso que a alegria está lá. Vamos lá, em Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Então, vejam que quando diz aqui que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, não cabe alegria como emoção. Alegria não é emoção. A alegria não é fruto de uma paixão. A alegria não é fruto de algo que eu desejo. A alegria é fruto do Espírito de Deus dentro de mim, trabalhando no meu coração. E é interessante de nós olharmos aqui, porque, primeiro, a gente já falou isso diversas vezes, mas vamos falar novamente. Existe um fruto do Espírito. Por isso que ele é representado pelo cacho de uva, né? Claro, porque Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos, e os ramos vão produzir o fruto da videira. Mas um cacho de uva é formado por diversos bagos, diversos grãos, que se desenvolvem ao mesmo tempo. Não é? Sim. Mas aqui existe uma ordem. O primeiro baguinho, né, do cacho de uva é o amor. Sim. O segundo é a alegria. Então, a alegria não é algo circunstancial. A alegria não depende de tudo estar bem ao meu redor. A alegria depende do quanto do Espírito de Deus há dentro de mim. A alegria depende do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com Jesus, do quanto o Espírito Santo está tendo possibilidade de agir dentro do meu coração. Então, a alegria não é, vamos gravar bem isso, a alegria, ela não é felicidade, não é contentamento, não é entusiasmo. A alegria é algo espiritual, é um estado de espírito. O Espírito de Deus atuando no meu espírito é aquela ação do Espírito de Deus dentro do copo. Aí o que alegra o coração é a palavra de Deus. Lembro hoje de manhã, na oração de hoje de manhã, o direcionamento que Deus nos deu, que já deu aqui no tempo que a gente estava, hoje às 6 horas da manhã. O Senhor já falou, né, através da palavra que trouxe o Valmir ali, de Provérbios 16, 24, né, que as palavras, as boas palavras, elas são doces como mel e elas trazem refrigério para a alma e saúde para o corpo. Amém. Então, as palavras de quem? As palavras de Deus. As palavras de Deus dentro de nós. E agora, no final da tarde, quando eu perguntei para o Senhor, eu disse: Senhor, que palavra, já que falamos hoje pela manhã de boas palavras, de nos enchermos de boas palavras, de falarmos uns aos outros boas palavras, que palavra para ser falada nesse fim de tarde? E a palavra era de que o Senhor é o nosso pastor. Isto alegra. Não é olhar para as circunstâncias ao redor deste tempo em que estamos com tantas dificuldades, com tantas limitações, com tantas incertezas. Cada dia vem uma ordem diferente, cada dia vem uma orientação diferente. A gente já não sabe mais como vai ser amanhã, depois da manhã, não podemos fazer planos nenhum.
Nenhum plano pode ser feito nem para daqui uma semana, um mês ou 2 meses, não sabemos. Como então ter alegria neste tempo, gente? Se não a partir das boas palavras que entram de Deus, né? Que entram no nosso coração e fazem com que aquele Espírito que está dentro de nós comece a atuar como um efervescente, trazendo, borbulhando dentro de nós, e assim a gente possa transbordar e alcançar outras pessoas. Então, a alegria é um fruto do Espírito. Como é que essa alegria se desenvolve? Como é que esse fruto do Espírito se desenvolve, gente? De que maneira ele vai crescer? Porque todo fruto começa pequeno. E aí, aos poucos, ele vai crescendo até ele atingir um determinado ponto de maturidade. Quando ele atinge esse ponto de maturidade, o fruto, ele gera semente para outra planta, não é verdade? Um fruto imaturo, ele não gera semente para a gente poder semear, mas o fruto maduro, sim. Então, como é que este fruto se desenvolve? Primeiro, na medida em que nós contemplamos a Jesus. Tem um texto que eu amo, eu hoje li de manhã aqui, de 2 Coríntios 3,18, que nós, vamos lá olhar. Esse, para mim, é um texto que me acompanha há muito tempo e que eu aprendi muitas lições através dele. E dia após dia a gente tem que lembrar. Diz assim: e todos nós, com o rosto... 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando nós contemplamos a Jesus e as características de Jesus, nós somos transformados na semelhança dele pelo Espírito que está em nós. Então, por que nós precisamos ter comunhão com Jesus? Por que nós precisamos ler quem Jesus é? Por que trouxe alegria para mim? Trouxe grande alegria hoje pensar e orar e o Salmo 23 e olhar o João 10 e ver Jesus dizendo: eu te conheço, eu te chamo pelo nome, tu és a minha ovelha, eu te escolhi, sou eu que vou cuidar de ti dentro do meu aprisco. Isto enche o meu coração, porque Jesus também foi uma ovelha do Pai. Jesus também olhava para o Pai. Jesus não fazia nada sem contemplar o Pai, sem orar ao Pai. Então, quando nós contemplamos Jesus em todas as suas características, hoje estamos falando de alegria, mas quando a gente olha para a palavra de Deus e quer ser bondoso, por exemplo, nós sabemos que a gente deve ser uma pessoa bondosa, mas nós não somos bons por essência. Ninguém é bom por essência. Todo homem nasce com maldade dentro do seu coração, como herança de Adão, como fruto do pecado. Então, como é que eu posso ser uma pessoa boa? Contemplando a bondade de Jesus e seguindo os seus passos. Como é que eu posso ser uma pessoa paciente? Olhando para Jesus, que tinha uma infinita paciência com aqueles 12 discípulos dele, né? Ensinou, e aí um negou, o outro traiu, o outro queria ficar numa posição de destaque, e assim cada um com seus desejos pessoais, né? Cada um olhando para a sua necessidade, para a sua particularidade, e Jesus amou-os até o fim. Então, como nós podemos amar aqueles que a gente ensina e não vê resultado? Olhando para Jesus. Como que a gente pode, né, continuar e perseverar, gente? Porque Jesus, enquanto não foi cumprida a vontade de Deus na vida dele, ele não parou. Ele foi até o fim. Diz a palavra de Deus que ele suplicou, ele clamou ao Senhor. Na cruz nós vemos isso, ele clamou ao Pai: passa de mim esse cálice, se possível, mas não
mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então hoje, nós estamos aqui para fazer o quê? A vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nenhum se perca, que todos cheguem à salvação e ao pleno conhecimento da verdade. Então, quanto mais nós contemplarmos a Jesus, mais nós vamos ser parecidos com Ele. Outro texto que foi lido nessa manhã, Salmo 34:5, quem sabe? Quem sabe? Contemplai-os e sereis iluminados, e o vosso rosto não sofrerá vexame. Essa é a tradução normal que a gente usa, mas eu até deixei separado aqui uma outra tradução, diz assim: os que olham para Ele ficarão radiantes, e no seu rosto não haverá sombra de decepção. Então, quando contemplamos a Ele, ficamos radiantes. Tanto podem ser iluminados como podem ser alegres. A gente não diz que uma pessoa que está alegre é uma pessoa que está radiante, porque o rosto ilumina, vem aquela algo que a gente não consegue entender. Eu queria aqui fazer um parênteses para vocês sobre essa questão de alegria no rosto daquele que é cheio do Espírito Santo, sendo um discípulo de Jesus. Nós temos o contato assim regular com os irmãos que são missionários, tanto o Rodrigo e a Cindy na Turquia, quanto o Luiz e a Sheila no Canadá. E é impressionante, gente. Eles estão passando por tempos muito difíceis, mas muito difíceis, porque não podem trabalhar, é o mínimo do trabalho que podem fazer, estão num país estranho, né? São estrangeiros, são missionários que também não podem se apresentar como missionários, e passando uma série de restrições, mas você fala com eles, é alegria. É impressionante, o Walter ainda disse, a voz deles, quando a gente ouve os áudios que eles nos mandam, a voz deles é voz de alegria, gente. É impressionante, é impressionante. Quando nós conhecemos o Rodrigo, há muitos anos atrás, quando ele foi apresentar o projeto dele de missão, né, dessa missão para a Turquia, a menina pequena deles, que hoje tem 9 ou 10 anos, ela tinha meses, e a outra tinha 2 para 3 anos, e ele falava de ir para a Turquia e os olhos brilhavam, o rosto parecia resplandecente, radiante, por poder ir para um lugar de trevas, levar a luz. Então, como a gente não entendia, o Walter e eu, a gente não conseguia entender, achava uma loucura pensar em eles irem para lá. Mas é isso, quando a pessoa está cheia do Espírito de Deus, cheia da gratidão pelo que o Senhor fez, né? Pela gratidão pela salvação, porque, gente, o maior presente que nós recebemos de Deus é esta libertação da escravidão do pecado e o nos tornar filhos. Então, isto é a salvação. A salvação não é, tu livre agora, não vou mais pecar, o Senhor vai estar me guardando dos meus pecados, né? Não, é que eu me torno um filho, eu me torno cuidado por Deus como um filho, não apenas como uma criatura. E é isso que tem que ser a fonte da alegria. Existe um salmo que fala, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Então nós precisamos a cada dia pedir isso para Deus, Senhor, restitui-me a alegria da salvação, porque esta é a primeira fonte de alegria. Jesus, vocês acham que Jesus era alegre? Vocês acham que Jesus era alegre, gente? Às vezes a gente vê esses quadros aí pintados com Jesus, com uma cara comprida, assim, né? Mas estão com um semblante alegre. Vocês acham? Então vamos lá ver. Vamos lá ver o que diz. Vamos lá ver o que diz o Salmo 45 a respeito de Jesus, para a gente ter uma base bíblica para contemplar Jesus e entender que é dele que vem a alegria, não é das circunstâncias,
certo, não é de termos sucessos nas nossas coisas, nos nossos feitos. A alegria vem do Senhor, gente. Então, o Salmo 45 é um salmo que fala, é um salmo profético, né, dos filhos de Corá, que apontam para Jesus que haveria de vir como ungido de Deus. Mas eu quero salientar aqui do versículo 6 em diante. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recebem a mirra, aloés, cassi, de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Então, aqui está apontando para Jesus, está apontando para aquele Senhor que haveria de vir. E ele foi ungido pelo Pai com óleo de alegria. Alguém se lembra de um texto que fala disso? É o Salmo 61. Isaías 41? Não, Isaías 61. Vamos Isso lá. mesmo. Vamos lá. A palavra se auto-explica, né, gente? A palavra se completa e ela se auto-explica. Isaías 61 é algo que nós precisamos saber de cor, gente. Pelo menos do 1 até o 3, né? Não é pelo menos do 1 até o 3. Por quê? Porque quando Jesus se apresentou na sinagoga, naquele dia em que ele se levantou e leu pela primeira vez um texto bíblico como mestre, como rabi na sinagoga, ele leu Isaías 61 e ele disse: hoje esta palavra se cumpriu. Então, aqui está. Qual é o texto? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus só poderia dar aquilo que ele tinha. Ele não poderia dar óleo de alegria se ele não tivesse óleo de alegria. Ele não poderia dar vestes de louvor para as pessoas angustiadas se ele não fosse alguém que louvasse o Pai. Se ele não fosse alguém que exaltasse o Pai. Ele não poderia dar libertação se ele não fosse alguém livre. Ele não teria como dar a boa nova se ele não fosse a própria boa nova. Amém. Amém, gente? Então, esse texto nos mostra que Jesus tem alegria, que Jesus foi ungido por Deus Pai com óleo de alegria. E aí, naquele dia do Pentecostes, gente, a figura do Espírito Santo no Antigo Testamento é representada pelo candelabro com óleo. No Novo Testamento, o Espírito Santo também aparece como este óleo que é derramado quando nós estamos reunidos. Por que é bom a gente se reunir, gente? Por que a gente está com saudade de se reunir? Porque no momento que nós estamos reunidos, unidos por um mesmo propósito, este óleo é derramado sobre nós. Essa unção que estava sobre Jesus, ela é derramada sobre nós. Para quê? Com um propósito, não só para a gente cantar, dançar, pular e celebrar, mas para que a gente tenha este poder para levar a tudo isso que Jesus
levou aqui, né? Tudo isso que está aqui em Isaías 61, as boas novas para que os quebrantados de coração, cura, libertação, liberdade, alegria, gratidão, veste de louvor. Tudo isso cabe a nós levarmos hoje para as pessoas, porque Jesus, hoje nós somos o corpo dele, gente. Ele é o cabeça, ele só dá o comando. Então, a partir do Pentecostes, todos aqueles que receberam o Espírito Santo ficaram cheios desta capacitação e cheios dessa alegria. Por isso não importavam as circunstâncias. Por isso que aqueles apóstolos morreram, alguns sacrificados, mas sem abandonar a sua fé, sem negar o seu Deus. Quando nós vemos a história de Estevão foi apedrejado. Diz ali que ele estava angustiado? Não. Diz ali que ele estava triste? Não. Diz ali que ele reclamou? Não. Ao contrário, ele olhou para os céus e ele viu Jesus em pé esperando por ele. Porque havia alegria de morrer pelo Senhor. Amém? Um dos grandes desafios para todos nós, gente, é algo muito forte. Uma coisa é nós entregarmos a nossa vida na mão do Senhor Jesus, pensando, né, e sabendo que Ele cuida de nós, que Ele nos livra, né, que Ele nos ajuda, que Ele cuida de nós. Isso é ótimo e é fácil. Agora, entregar a vida para morrer por Ele, eu acho que é algo. Entregar a vida para Ele implica em todos os benefícios, mas entregar a vida por Ele implica em todos os sacrifícios. Estamos estudando ali o livro do Orando em Família. Vimos na semana passada a história do apóstolo Paulo, não é? Quando Paulo foi chamado, o que Jesus disse para Ananias? Vai lá, né? Põe as mãos sobre ele e leva para ele a notícia de que ele foi escolhido para sofrer em meu nome. Não foi escolhido para... O apóstolo Paulo, nós sabemos que grande parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Ele foi o grande missionário que correu tudo a pé ou de barco, enfrentando tempestades, enfrentando cobras, lagartos e tudo mais, né? Enfrentando fome, nudez, escárnio, desprezo. Porque a alegria dele onde estava? No Senhor. Em viver para o Senhor, em gastar a sua vida para o Senhor. Então, gente, a alegria acontece como um fruto do Espírito na nossa vida. Primeiro, a partir do momento em que nós contemplamos a Jesus, a cada dia. Por isso está sendo muito precioso esse estudo do Orando em Família, porque ele está só apontando para Jesus. Está lá no Evangelho de João. Eu hoje ainda falei isso para o Walter, eu amo ler o Evangelho de João, porque ele revela Jesus. E cada vez que a gente lê, parece que mais uma coisa o Senhor acrescenta, mais algo ele revela, mais um entendimento, mais uma experiência com Jesus. Segundo ponto, como um fruto se desenvolve? Permanecendo em Jesus. E aí o texto, qual é o texto? Vamos ver se vocês pensam. Onde está escrito que nós devemos permanecer em Jesus para frutificarmos? Em João 15. João 15, que também foi hoje falado aqui, né? Hoje, olha, até parecia que vocês sabiam que Deus tinha colocado no meu coração para pregar. E é certo que Deus sabia, né? Então, João 15, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. Permanecer em Jesus, a videira verdadeira. Permanecer implica em relacionamento de intimidade, gente. Porque o que acontece com um ramo que está preso no caule? Ele está ligado, ele é íntimo, ele está conectado, existe uma transferência do caule para o ramo, existe uma transferência de seiva. Isso só pode acontecer quando há uma profunda intimidade.
Versículo 9 do capítulo 15 de João. Como o Pai me amou, Jesus falando para os discípulos, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Da onde vem a nossa alegria, gente? De permanecer em Cristo. Como que é permanecer nele? É permanecer nos mandamentos dele. Quais foram os mandamentos de Jesus? O que é que ele disse quando os discípulos disseram: qual é o mandamento maior? O que Jesus disse? Primeiro mandamento: amarás seu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, mas de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E depois ele completou para os seus discípulos, os próximos, os 12 que estavam ali naquele dia, Evangelho de João capítulo 13, quando eles estavam ali naquele dia que Jesus lavou os pés dele. O que Jesus disse? Nisso vos conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, se eu não tenho amor por ti, por vocês, eu não posso ser chamada de discípulo de Jesus. Então, entende como a igreja tem que estar ligada, como nós temos que estar ligados, como nós precisamos ser parceiros uns dos outros, precisamos ter uma comunhão, não é viver junto o tempo inteiro, 24 horas ou o que seja, mas conectados, se importando, se ajudando, cuidando uns dos outros, perguntando como está, o que está experimentando, o que está precisando, como podemos servir a Deus juntos, não é verdade? Então, permanecer na videira tem a ver com obedecer os mandamentos de amar a Deus acima de tudo, amar o próximo e amar uns aos outros. Aleluia. E aí, permanecendo na videira, ali voltando um pouquinho, diz assim, no versículo 5, né? Sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. E mais, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém. Então, permanecer em Cristo é obedecer os mandamentos e é ter as palavras dele no nosso coração. E aí vai haver fruto. Porque se a gente tem a palavra, gente, no coração, é dela que a gente vai falar. Então, hoje de manhã falamos sobre isso. Vamos abençoar as pessoas durante o dia com palavras de vida. Quais são as palavras de vida? As palavras de Jesus. As minhas palavras são espírito e são vida, então vamos falar palavras de vida. E assim, então, nós permanecemos nele. E permanecendo nele, o fruto da alegria vai ser gerado dentro de nós. Então, último ponto a respeito de como o fruto se desenvolve. O fruto se desenvolve com a vida em comunhão. Porque, voltando lá para Atos 2:46, o que diz? 42 diz que eles perseveravam, né, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no estudo da palavra, né? Então, precisamos estudar a palavra? Precisamos. Precisamos ser parceiros uns dos outros? Precisamos. Precisamos repartir o que temos, seja o que recebemos da palavra de Deus, seja o que temos num plano natural. E precisamos orar juntos? Tudo isso nós precisamos fazer, porque isso vai gerar alegria. E ali no versículo 46 diz, né, diariamente eles perseveraram, diariamente eles estavam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração e louvavam a Deus. Então, eles estavam diariamente perseverantes no templo. Hoje, nós sabemos que templo não é um lugar físico.
templo, eu sou uma pedra, você, cada um de nós é uma pedra. E quando nós estamos conectados, nós somos o templo do Espírito Santo. Isso que acabamos de falar, que Deus falou com vocês, né? Seja com os que estavam aqui hoje de manhã, cada um trouxe uma palavra dentro daquilo que Deus tinha dado para mim. Então, eu me regozijo com isso, gente. Para mim é uma alegria tão grande, porque vocês não sabiam o que Deus tinha me dado. Eu escrevi tudo ontem. Ontem de tarde, sentada lá debaixo da árvore, escutando os passarinhos. E aí Deus falou com cada um. Então, era confirmação para o meu coração, porque eu tenho certeza do que eu tenho que falar. E para vocês agora, é uma demonstração de que Deus está usando cada um. Aleluia. Para que a gente juntos, nós possamos então ser esse sal na terra, essa luz no mundo, né? Então, vem alegria, sem dúvida que vem alegria. Estamos diariamente perseverantes no templo? Estamos, porque estamos nos encontrando em oração todos os dias. Estava ainda falando para a Márcia aqui, então, ela falando sobre as pessoas que ela está mandando as orações, né? Que a sogra dela, cobrou dela porque ela demorou para mandar a oração da manhã. E ela falou assim, não tem oração hoje? Então, gente, se a gente começar a pensar nas pessoas que estão aprendendo a buscar a Deus todos os dias, e aquelas que já sabiam, mas que agora estão tendo a disciplina de buscar, porque a gente se distrai com facilidade. A gente tem tantas outras atividades que de repente liga o piloto automático, vai fazer as coisas todas que tem, as obrigações. Eu não sei por vocês, eu sempre fui assim, de querer tirar da frente os meus compromissos para depois ter um tempo com o Senhor, porque daí eu posso ficar quanto tempo quiser, mas não é. Eu preciso buscar o Senhor em primeiro lugar. E aí Ele vai me ajudar a organizar o tempo para que eu possa dar conta de todas as coisas, né? Então, voltando, eles perseveravam diariamente, nós estamos perseverando diariamente no templo, ou seja, na busca. Eu acho que já falei também, ainda comentei hoje de manhã aqui, o templo não era um lugar de culto, gente, assim como a gente está acostumado com culto. Vamos lá, sentar, ouvir. Não, eles iam, eles estavam sentados, sim, aprendiam, estudavam, conversavam, repartiam. Então, o templo era um lugar de diverso compartilhar, não é? Cada um falando, cada um perguntando, cada um dando algo de si. Aí, depois diz que eles partiam o pão de casa em casa. Então, algo Deus colocou ontem no nosso coração, o Walter e eu, a gente estava lá, debaixo da árvore, fizemos o churrasco lá fora, né? E fizemos o nosso piquenique no jardim aqui, aproveitando o dia. E aí eu coloquei uma fotografia no Instagram, e aí uma pessoa disse, só vocês dois? Puxa, só porque eu coloquei a mesa, estava colocada com 2 pratos só, né? Só nós dois íamos comer. Aí a pessoa disse, mas só vocês dois? Eu disse para o Walter, puxa, é verdade, hoje estamos nós dois para ver se dá certo e se funciona. Mas, na verdade, precisamos agregar mais pessoas. E é isso que Deus trouxe ao meu coração hoje. Não podemos nos reunir em 15, 20, 30, 40, como nos reuníamos a cada semana. Mas podemos reunir 4, 6, né? Ainda mais se for ao ar livre. Então, vamos começar também, todos nós, porque aqui diz, partir o pão de casa em casa. Então, a minha casa, a tua casa, na medida em que nós fizermos, cada um na sua casa, isso, nós vamos levar a palavra de Deus para um número cada vez maior de pessoas. E essas pessoas vão experimentar uma vida com Jesus, vão ter uma experiência com Ele. E aí, a nossa alegria vai ser grande. E a alegria dessas pessoas também. Essa semana que passou, a Marli telefonou para mim
empolgadíssima, feliz. Agora estou aqui falando a história, acho que ela não vai se incomodar de eu estar citando a história aqui, mas uma pessoa próxima deles lá, que presta serviço para eles, que está com uma filha doente, hospitalizada, a menina é surda, muda, e a pessoa veio e pediu para a Marli: a senhora não pode orar com a nossa filha? Uma meninota assim, não? Pequena, né? E ela disse: não, posso orar pela sua filha. Ela disse: não, mas precisa ser uma oração de vídeo, porque como ela é surda, muda, ela tem que ver a senhora para poder entender o que a senhora está falando. E aí a Maria disse: não, tudo bem, então faço uma ligação pelo celular de vídeo para a menina. E aí, para orar pela menina, porque a menina está hospitalizada e, né, em fase de não estava muito bem a recuperação. Aí, quando a Marli começou a orar, Deus colocou no coração dela que ela parasse a oração e perguntasse se a menina queria entregar sua vida para Jesus, para que Ele cuidasse, porque mais do que a oração dela seria o cuidado de Jesus. E a menina naquela hora, gente, a menina no hospital, não fala, não escuta, a menina entregou a vida para Jesus. Então a Marli estava tão feliz. Então esta é a verdadeira alegria, a alegria da salvação, a alegria de alguém conhecer Jesus. Quando nós lemos nos evangelhos que quando um pecador se converte, a alegria nos céus, os anjos festejam, essa é a celebração, é essa que nós precisamos resgatar no nosso viver, é esta alegria. Então, como que o fruto se desenvolve numa medida em que nós vamos vivenciando isso que está escrito aqui. Perseverar diariamente, né, nas orações, no dividir, né, no partir o pão, no tomar refeição. E aqui diz: e a alegria e a singeleza de coração se desenvolvem no interior de cada um. E aí vai haver louvor, e o louvor vai contagiar as pessoas, e pessoas vão ser salvas e vão ser, então, fazer parte da família de Deus. E é essa é a nossa missão. Então, gente, a alegria verdadeira, ela vem da presença de Jesus em nós e entre nós. Só explicando a questão da singeleza de coração. Singeleza é sinônimo de simplicidade. Singeleza é viver com gratidão e com satisfação porque somos amados por Deus. Porque Ele tem nos libertado, transformado, salvo, capacitado, sustentado. Isto é o que é a alegria. Não é nas coisas que Ele pode nos dar, mas nisto que Ele faz em nós. Singeleza é exaltar o que Jesus fez por nós, em nós, o que Ele nos tornou, e exaltá-lo como a razão do nosso viver. Hoje eu recebi um telefonema de uma irmã que não mora aqui, um telefonema, numa mensagem de áudio, e ela disse para mim, nós estamos aqui servindo, ajudando pessoas, distribuindo cobertas, distribuindo roupas, e louvando ao Senhor porque podemos fazer essas coisas. E esperando, né? Porque a razão da nossa vida é servir e esperar Jesus. Aí ela queria saber como nós estamos fazendo, como estamos fazendo aqui, o que a gente está fazendo, se continua pregando a palavra, como é que a gente está vivendo esse tempo, né? Mas então, essa é a singeleza, é anunciar essa singeleza de coração, essa simplicidade, esse cuidar das coisas simples, né? Não precisamos, gente, para ser cheios do Espírito Santo, não precisamos estar num lugar com muitos aparatos. Nós só precisamos ter um coração simples, agradecido e contemplando quem Jesus é. Então, a alegria verdadeira, ela não depende de algo externo. Eu sei que nesse tempo a gente falar de alegria, eu disse para Deus,
Vamos falar de alegria. Tem que falar de alegria de uma forma que as pessoas não simplesmente virem as costas. É fácil para vocês falar de alegria porque vocês têm uma estrutura que permite viver bem. Eu sei que tem muita gente vivendo com bastante dificuldade, mas é certo que se estiver contemplando Jesus, se estiver buscando a Jesus, buscando ter uma intimidade com Ele, Ele cuida, porque Ele é o nosso pastor. A palavra diz, Salmo 23, se Ele é o meu bom pastor, como Davi diz, nada vai me faltar, de nada terei falta, porque Ele é tudo, Ele é fonte. E aí, buscando nele, Ele vai prover, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ensinar, Ele vai mostrar como prosseguir, o que fazer, né? E aí vem a verdadeira alegria. Então, voltando à questão, como nós, agora o último ponto, como nós vamos viver o Pentecostes hoje? Ontem foi o dia marcado no calendário. Não experimentamos sinais sobrenaturais, porque não estávamos reunidos no mesmo lugar, mas estamos unidos no mesmo propósito. E Deus está fazendo um Pentecostes no nosso meio, a partir desse distribuir da palavra de Deus que estamos fazendo através das orações que estamos compartilhando. Gente, o fazer a oração 3 vezes ao dia durante aqueles primeiros 40 dias, o fazer agora a oração 2 vezes ao dia, agora estamos quase chegando nos 40 dias, né? É quinta-feira, eu acho, dia 5 é quinta? Sexta-feira. Então, sexta-feira completa a segunda parte de 40 dias de oração. E aí, então, 2 vezes por dia. Né? Então, nós estamos aí neste tempo, mas estamos distribuindo a palavra de Deus. E distribuindo para quantas pessoas? Nós não sabemos quantas pessoas estão sendo alcançadas, mas sabemos que a palavra está sendo lançada. Então, esta é a forma que Deus estabeleceu para que o Pentecostes aconteça hoje no nosso meio. Porque lembram o propósito do Pentecostes? Qual foi? Foi levar a salvação. Porque a salvação é colheita. Fruto, toda colheita também tem alegria, né? Então, quando nós semeamos, e aí começa de repente a ver o fruto da semeadura, a alegria vem com uma forma muito grande no nosso coração, como essa história que a Marli contou. Na verdade, essa pessoa pediu oração para ela porque é alguém que ela tem levado a palavra para aquela pessoa. Então, e assim, quantas pessoas que nós temos entregue a palavra através dos áudios, porque a gente muito não pode se encontrar, mas estamos entregando e isso está gerando, porque quem dá o crescimento é Deus. O nosso papel é semear. O nosso papel é semear a boa semente. Quem vai dar o crescimento é Deus. Às vezes, uma semente fica na terra quanto tempo para depois ela germinar, brotar e se transformar numa planta que um dia vai gerar fruto, né? Às vezes é muito tempo que ela demora, né? Walter me disse outro dia que até tem sementes que podem ficar 5 anos debaixo da terra, né? Até mais do que isso. Eu não sabia que podia ficar tanto tempo, mas é verdade, porque às vezes no jardim a gente já arrancou todas aquelas plantas e de repente aparece um pezinho no meio de um outro canteiro que a gente fez, né? Então foi uma semente que ficou. Então, mesmo que a gente hoje não tenha uma resposta daquelas pessoas para quem a gente está enviando as mensagens, né? Os louvores, as mensagens, as reflexões, as orações, mas vamos continuar regando, vamos continuar molhando a terra com oração e tal. Por isso nós precisamos ser perseverantes em orar. Vamos regando com oração, porque em um determinado momento aquela semente vai brotar, vai crescer,
e vai se transformar num carvalho de justiça, como lemos lá em Isaías 61. Amém? Então, para este tempo, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês, vamos perseverar em partilhar a palavra. Não só as orações que eu envio, de repente as pessoas têm outras orações suas, ou outras reflexões suas, mas vamos continuar, vamos fazer, na medida da possibilidade, vamos partilhar o nosso pão, chamando para a nossa mesa mesmo. Convida alguém, vamos orar juntos, convida alguém, pergunta, você gostaria de orar comigo? Vamos orar, vamos combinar um café para estar juntos, para orar, vamos combinar uma refeição para estar juntos para orar. Então vamos fazer isso em cada casa. Em cada casa acontecer um encontro por mês que seja, gente, não importa, de acordo com a disponibilidade de cada um. Vamos levando esperança, vamos levando as sementes, as boas sementes, e Deus vai fazer multiplicar. Amém? Porque esse é o propósito dele. Gente, a festa dos tabernáculos, profeticamente, está para se cumprir. A festa da Páscoa se cumpriu em Jesus, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A festa do Pentecostes se cumpriu quando a igreja começou. Agora, a festa dos tabernáculos está para se cumprir, porque ela diz respeito aos últimos frutos e à volta de Jesus. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós temos que continuar semeando para que lá, quando Jesus voltar, seja muito grande a colheita, os últimos frutos sejam muitos, e aí muitos sejam participantes da igreja, para se unir com Jesus, para subir com Ele, e para depois voltar e reinar. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria finalizar aqui com uma palavra de primeiro, Romanos 14, 17. 2 textos só eu queria ler. Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Aonde? No Espírito, gente. No Espírito Santo. Então, a verdadeira alegria é no Espírito, é a ação do Espírito dentro de nós. Então, mesmo que nesse tempo seja um tempo difícil que estamos passando, com novas adaptações, com novos direcionamentos, com o repensar da vida, nós podemos ter alegria, porque a nossa alegria depende do Espírito de Deus em nós, nos fazendo contemplar a Jesus, nos fazendo permanecer em Jesus, nos fazendo permanecer no corpo de Cristo. Amém? Amém. E, por fim, Filipenses capítulo 4, versículo 4. A carta de Paulo aos Filipenses é chamada de carta da alegria. Apesar de que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, ele escreveu para os filipenses expressando a alegria dele. Por quê? Porque os filipenses foram fruto de uma viagem dele, de uma pregação dele naquela cidade de Filipos, e eles perseveraram, eles frutificaram, e isso trouxe alegria para ele. Então, mesmo ele estando preso, a carta toda fala da alegria dele. Ele diz assim, que mesmo que ele esquece das coisas que para trás ficam, e ele prossegue avançando para as coisas que diante dele estão, ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele prossegue. Ele estava preso, gente, ele prosseguir para onde? Ele não podia ir. Mas as palavras dele, ele havia semeado, e agora ele orava, e aquelas palavras iam frutificando na medida em que Deus ia fazendo frutificar, né? Então,
ele ensina para eles no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. E aí ele fala para não ficarem ansiosos, mas para orarem a Deus com ação de graças, porque Deus vai mandar a paz dele para o coração, e para eles pensarem somente naquilo que é verdadeiro, que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ele acaba dizendo, aquilo que vocês aprenderam, que vocês receberam de mim, que vocês ouviram de mim, que vocês viram em mim, isso pratiquem e o Deus da paz será convosco. É aí que nós precisamos chegar, gente. Amém. A poder dizer para as pessoas, aquilo que você aprendeu comigo, aquilo que você recebeu de mim, aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você viu em mim, seja isso o que te serve de esperança, de apoio, de ânimo. Amém? Amém. Então, Amém. em nome de Jesus, vamos viver o Pentecostes. Vamos semear a palavra de Deus. Vamos procurar estar em comunhão. Vamos procurar estar em oração. Vamos procurar partilhar o que temos recebido. Nós temos recebido muita revelação da palavra através dessas orações. Tem muitas coisas que a gente nem publica para não ficar tanta coisa nos grupos, mas é muito precioso, gente. Então vamos buscar, vamos orar juntos, vamos nos encontrar na medida da possibilidade. E quando não dá para se encontrar, vamos partilhando pelo jeito que dá. Né? Este tempo está sendo um tempo permitido por Deus. Deus tirou os holofotes da igreja. Não temos holofotes, não temos caixa de som, não podemos cantar alto, não podemos fazer aquela reunião, mas podemos celebrar com alegria. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque tu nos tens sustentado, Senhor, e porque hoje tu nos ensinaste através da tua palavra que nós podemos viver verdadeiramente alegres apesar das circunstâncias, porque a nossa alegria é fruto da ação desse Espírito que já foi derramado sobre toda a carne e que está dentro de nós, e que cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que nós oramos a palavra, esse Espírito vai efervescendo dentro de nós, crescendo dentro de nós, gerando fruto do amor e da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Obrigada, Senhor. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada pela tua obra. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, te pedir aqui, Senhor, que tu derrames mais ainda da compreensão e da revelação da tua palavra, Senhor, para todos nós que somos a tua igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós declaramos que o inferno não vai prevalecer sobre as nossas vidas, porque somos igreja de Jesus Cristo, reunidos, unidos no mesmo propósito, reunidos, mesmo que seja em pequenos grupos, mesmo que seja somente nas casas, 2 ou 3, ali o Senhor está no nosso meio. E como igreja nós vamos fazer frente a todo o mal, seja a questão de enfermidades como esse vírus, seja as questões financeiras decorrentes desse tempo de parada no trabalho, seja, Senhor, todas as questões emocionais decorrentes do isolamento, todas essas coisas, Senhor, nós vamos prevalecer, vamos superar e vamos celebrar com alegria. Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama mais e mais desta alegria sobre todos nós, que contemplemos a Jesus e como por espelho sejamos transformados na semelhança dele e sejamos como ele, luz neste mundo, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, te bendizemos e te glorificamos.
Abençoamos a todos os que estão em casa, todos os que vão ouvir essa palavra, que a palavra incendeie o coração e que mais e mais nós sejamos impulsionados a viver por Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém?